homem que derramava água nas mãos de Elias. Será que nós estamos prontos para ser marcados, para sermos reconhecidos por alguém que serviu? Por alguém, irmãos, que está disposto a servir, e servir de uma forma intensa e sem murmurar? Porque, irmãos, quando nós nos vemos cheios de habilidades, de capacidades, nós não nos sentimos à vontade para servir. Nós nos sentimos mais à vontade para prestar ajuda ou um serviço a alguém, porque nós nos achamos capazes demais para fazer coisa tão pequena. E esse tempo, irmãos, é um tempo de dificuldade, porque a nossa alma grita demais, a nossa carne grita demais, nós nos tornamos assim intensamente confrontados. Nós tivemos um tempo lá na MCM como alunos, então alguns alunos aqui que podem testificar isso, né? E nós fizemos o treinamento como alunos. Se era para varrer, a gente varria. Se era para limpar banheiro, a gente limpava. Se era para subir no telhado e tirar os galhos e as folhas, a gente subia e tirava. Se era para cortar grama, a gente cortava. E algumas pessoas ficavam até nos instigando para que não fizéssemos isso, porque nós éramos pastores. Para que a gente tinha que fazer isso? Para que eu não sei, irmãos, mas eu tinha que fazer. Eu não sei para que um rei de Israel chamado Davi tinha que cuidar das armas do rei do momento, que era Saul. Mas ele o fez. Para que você tem que servir? É um treinamento, é um tempo em que o Senhor vai habilitá-lo e testar o seu coração. É um tempo, irmãos, que vai fazer com que toda a sua qualificação não seja para te projetar, mas seja para que você sirva alguém e através dessa pessoa você esteja obedecendo a Deus. Irmãos, é uma coisa muito complicada, porque a nossa mente não entende. Imagina um médico trabalhando, fazendo ficha de atendimento, né? O cara estuda lá 8 anos, sei lá, 6, 7, 8 anos, gasta um dinheirão. E aí quando ele vai para o hospital, ao invés dele ir clinicar, ele vai lá na recepção: qual é o seu nome, seu endereço, seu isso, seu aquilo. Parece que é um tempo de desperdício. Mas, irmãos, o serviço não é desperdício. O serviço é treinamento. O serviço, irmãos, é capacitação. E Davi foi por esse caminho. E nós também temos que passar por esse caminho. E esse caminho, irmãos, faz toda a diferença. Esse caminho, irmãos, nos coloca na posição que, de fato, nós devemos assumir. Não a de sermos projetados, mas a de sermos obedientes. Diante da batalha, irmãos, não há tempo de questionamento. Se é dada uma ordem de guerra e eu for questionar, eu posso morrer e toda a minha tropa pode morrer também, porque ao ser dada uma ordem, ela precisa ser obedecida. Comece a entender se a tua vida caminha dessa forma. Comece a perceber se os teus posicionamentos estão em função de você servir. Mas eu tenho habilidade para isso, tenho capacidade para aquilo, tenho até unção para aquilo outro. Amém. Mas o tempo hoje, talvez seja o tempo de servir. Isso precisa ser feito. Vamos para 1 Samuel 17 e o versículo 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Irmãos, esse tempo eu acho que é um pouquinho mais complicado. É um tempo de atividade dupla. Você pensa que deixou de fazer alguma coisa, mas na verdade você começa a fazer mais do que você já fazia.
É um tempo em que você não pode deixar de fazer o que você fazia e ainda tem que fazer mais alguma coisa. Eu não sei se você se identifica com isso, mas eu sei que muitos irmãos e irmãs aqui podem se identificar com isso. Poxa, mas eu já tenho tanta coisa para fazer e o pastor ainda me dá mais essa função. E o meu líder ainda me coloca mais esse encargo. Davi ia para Saul, quando Saul estava fazendo alguma coisa, saía para algum lugar, ele corria para a casa dele e ia cuidar das ovelhas do pai. Irmãos, essa maneira do Senhor testar a nossa vida é o tempo talvez de um treinamento mais intenso, um teste mais intenso, no qual você não tem como abrir mão daquilo que é de Deus, e você ainda está trabalhando naquilo que é aquilo que lhe foi ordenado. E fica um questionamento: mas se Deus me ungiu, mas se Deus me mandou, mas se Deus me capacitou, por que eu estou fazendo isso? Por que Davi estava cuidando das ovelhas do pai, irmãos? Por que ele precisava voltar e cuidar, e depois corria para o palácio, e lá ajeitava as armas de Saul, e depois Saul saía, ele corria para a casa dele e cuidava das ovelhas do pai? Porque nesse tempo, irmãos, nós somos levados a uma total dependência de Deus. Nesse tempo, nós vamos sendo inseridos em um processo em que nós vamos entender que o Senhor, Ele tem o total domínio sobre as nossas vidas. Versículo 20 do capítulo 17. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, e quando o exército já saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Além de tudo, irmãos, quando Davi já tomava conta das ovelhas, ainda trabalhava no palácio, ainda Jessé mandou ele fazer mais uma coisinha. Olha, você vai lá e vai me falar como é que estão os teus irmãos na guerra. Irmãos, Davi deixou um outro pastor cuidando daquelas ovelhas, armou-se, carregou-se, pegou o que era preciso e foi cumprir a ordem do seu pai. Aqui, irmãos, eu me sinto assim extremamente chamado à responsabilidade, porque Deus vem falando muito comigo a esse respeito, e eu creio que Ele vai lhe dar também um direcionamento, porque a responsabilidade que o Senhor pôs na tua mão e na minha mão, ela não pode ser deixada inadvertidamente, ela não pode ser, irmãos, abandonada. Aquele homem, aquela mulher, aquele moço, aquela moça que Deus pôs na tua mão, que você de repente levou para Jesus, que você um dia ministrou, que você um dia apresentou a Cristo, não abandone, não deixe. Não é porque hoje você ou eu passamos para uma outra responsabilidade, um outro nível de competência, que eu vou abandonar, vou largar, vou deixar. Não. Davi já estava sobrecarregado, mas ele ainda deixou alguém para dar sequência no seu trabalho. Irmãos, nunca abandone o seu trabalho pela metade. Nunca deixe a sua responsabilidade sem continuação. Eu sempre tenho falado para os líderes, para os jovens ou para as pessoas da nossa igreja, quando você tem uma função, quando você tem um cargo de liderança, coloque rápido, prepare alguém para ficar no seu lugar, porque você só vai partir dali para diante, quando alguém estiver preparado para continuar o trabalho que você começou. Davi pôs um outro pastor para cuidar daquelas ovelhas, para que ele pudesse dar prosseguimento à ordem do seu pai Jessé. Irmãos, não abandone, não deixe as coisas de qualquer jeito. Capacite, trabalhe, dê o seu melhor, faça tudo o que for preciso, mas deixe tudo organizado. Aqui nós vemos que
Davi, ele cumpriu uma ordenança com muito custo, irmãos. Diz que ele levantou-se de madrugada. A vida, irmãos, de quem quer cumprir o mandamento do Senhor não é uma vida de facilidades. É uma vida de decisões. Não é uma vida, irmãos, de simplicidade. É uma vida muito complexa. É preciso haver uma intensidade muito maior que as outras pessoas. Você vai reparar, começa a reparar que muitas vezes na igreja, há pessoas acomodadas com aquilo que elas já têm. E há pessoas inquietas, buscando mais do Senhor. Qual dessas classificações você tem para você? Porque as pessoas que estão acomodadas com aquilo que já receberam, elas vão caminhando, irmãos, num ritmo diferente. Mas se o Senhor tem inflamado o teu coração, se o Senhor tem inflamado a tua vida nesses dias, você não pode se moldar por este modelo, você tem que se moldar por um modelo de intenso trabalho no Senhor. Esse tempo de atividade dupla, irmãos, é uma situação que nós vemos muito, principalmente quem passou ali pela MCM, fez o intensivo, fez a escola. Eu conversei com a Dani um tempo depois, umas semanas depois que ela voltou lá de Trindade, e ela falou: pastor, a maior dificuldade é a gente manter o nível de entrega, de oração que nós tínhamos aí. E quando nós voltamos para cá, nós sentimos a mesma coisa. E por que isso? Porque, irmãos, há uma dupla atividade. Tem a atividade do dia a dia, que já nos consome, escola, trabalho, atividades na igreja, e tem aquela atividade do nosso chamado, da nossa nomeação, aquilo para o qual nós fomos ungidos a fazer. E eu não posso abandonar uma em detrimento de outra. Eu conheço pessoas, passaram pessoas por minha vida que disseram: olha, eu tenho um chamado para o Senhor, e o Senhor vai me enviar para muitos lugares, eu tenho uma promessa, tenho várias palavras, então eu não vou trabalhar, porque eu quero ficar disponível para Deus. Sabe quando Deus chamou ele? Dia nenhum, porque Deus não chama pessoas desocupadas, Deus não chama pessoas que estão satisfazendo o seu próprio ventre, cuidando da sua própria vida. Deus só chama quando eu e você estamos em atividade, quando nós estamos, irmãos, trabalhando. De novo, exemplo de Eliseu. Eliseu estava arando a terra com mais um grupo de pessoas. Ele levava lá a 12ª junta, ele era o último da fila, mas ele estava trabalhando, e Elias passou lá e lançou a capa sobre ele, e o chamou para o trabalho ministerial de profeta. Irmão, esse tempo de atividade dupla, assim, de trabalhar das duas formas, é intenso. Mas você precisa passar por isso, eu passei por isso, e outros passarão por isso. E nós precisamos, irmãos, cuidar para não perder aquilo que o Senhor nos deu de objetivo, em detrimento, ou deixando de fazê-lo por causa daquilo que é a nossa atividade corriqueira, normal ou necessária. Esse tempo é muito forte, é muito intenso. Talvez precisa dormir tarde, talvez precisa levantar cedo, mas precisamos passar por ele sem murmurar. Vamos ler o versículo 25, por gentileza. E diziam aos homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser que pois que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel. Irmãos, depois de você andar por todo esse caminho, depois de você ter as suas responsabilidades aumentadas e muitas vezes, e depois de você consumir a você mesmo, realizando tanto o teu chamado, quanto as tuas responsabilidades, de repente você se depara com o porquê o Senhor Jesus te chamou. E aí você vê o tamanho da dificuldade, você vê o tamanho da sua guerra, você vê o tamanho do gigante. Só que também você se depara com o tamanho da sua recompensa.
Quando olhamos para o campo missionário, irmãos, nós ficamos assim, de queixo caído. Mas quando nós olhamos para as promessas de Deus, para quem obedece o seu chamado, nós ficamos com as mãos erguidas, levantadas, rendidos. Nós ouvimos uma palavra, irmãos, que mexeu com a gente. Nós estávamos saindo da MCM. E o irmão veio para minha esposa e falou: olha, pastora, que alegria, que privilégio. Aí ela assim, amém, mas do quê? Vocês são a resposta de oração de um povo. Irmãos, alguém em algum lugar pode estar nesse momento olhando para o céu, ou olhando para o mar, olhando para uma floresta, ou contemplando a vida e se questionando e dizendo: deve ter um Deus, deve ter alguém maior que fez isso tudo. O que eu tenho que fazer para conhecê-lo? Deve ter alguém que criou todas essas coisas imensas, maravilhosas, e quem é essa pessoa? Quem é esse Deus? E talvez você que está aqui hoje seja a pessoa que o Senhor vai levantar para levar a esse povo, a essa pessoa, o conhecimento do Senhor. Mas o gigante é grande, mas a recompensa também é grande. E Davi, irmãos, começou a ficar incomodado, e ele começou a perguntar daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá: mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Irmãos, nós temos sido ensinados, o Senhor tem usado a vida do pastor José, a vida da MCM, dos ministros da MCM, dos pastores que têm caminhado com eles, para nos mostrar o tamanho da recompensa, para nos dar uma ideia, irmãos, daquilo que aguarda aquele e aquela que caminhar diante ou nesse caminho de preparo, de alinhamento e de, irmãos, realização da vontade de Deus. Aquilo que era grande para os outros, também era grande para Davi. Talvez seja, irmãos, uma loucura você olhar para nós e dizer: pastor doidou, vai ele, a esposa e 4 filhos em idade escolar, e mais isso, mais aquilo, para um lugar com poucas possibilidades. E a gente fala: é loucura mesmo. Mas, irmãos, mais loucura é não cumprir aquilo que o Senhor colocou para nós cumprirmos. Enfrentar Golias não é tão difícil ou perigoso quanto enfrentar o Senhor dos exércitos. Só que Golias às vezes aparece mais. A dificuldade, irmãos, aparece mais. Mas quando nós olhamos de fato, é muito mais perigoso nós deixarmos de cumprir a ordem do Senhor. Jesus disse: olha, não temei os homens que podem matar o corpo, mas temei a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. E esse temor, irmãos, tem que estar muito claro em nós. O temor pela palavra do Senhor, o temor pela ordem do Senhor. Ele tem que fazer muito mais diferença em mim e em você a cada dia. Aquilo que o pastor Zé ministrou ontem, tem ministrado sempre, nós temos recebido essa palavra continuadamente. A igreja do Brasil, muitos cristãos não fazem porque não têm temor da palavra do Senhor. Leem, sabem que é uma ordem, mas discutem a ordem, questionam a ordem e deixam a ordem para lá. Não se preocupam em obedecer. Mas Davi olhou para Golias e falou: não, esse é um incircunciso. Irmãos, nós vamos olhar para o nosso gigante